Hora de falar sobre o Cruzeiro, que ficou perto de faturar muitos milhões de reais sem fazer esforço nenhum. Na semana passada, André Cury, empresário de jogadores de futebol, esteve em Madrid para tentar vender o Ederson para o Atlético de Madrid. Proposta feita pelo Atlético, porém não foi aceita pela Atalanta. O clube italiano exigia 50 milhões de euros ou 312 milhões de reais, e é aí que o Cruzeiro entraria. Como clube formador, a Raposa tem direito a 0,8% de qualquer transferência que envolva o Ederson até ele se aposentar, tudo por causa do mecanismo de solidariedade. Isso significa dizer que se Atlanta e Atlético tivessem chegado a um acordo, o Cruzeiro embolsaria 2 milhões e meio de reais por um atleta que saiu de graça do clube via justiça para se mudar para o Corinthians. A maior receita que o Cruzeiro já obteve com o Ederson foi quando ele se transferiu da Salernitana para a Atalanta, 650 mil reais. Difícil imaginar que ainda exista a chance de reversão nessa tratativa entre Atlético de Madrid e Atalanta, até porque a janela no futebol espanhol está perto do fim. Só para registrar ou completar em relação ao Cruzeiro, Raposa já se decidiu. Não vai vender o Kaique nessa janela de transferências. Proposta para o Como já foi recusada. Em relação a Cauã Prats, negociações em estágio avançado, mas o atleta só será entregue ao Borussia Dortmund a partir de agosto, quando completa 18 anos de idade. Não precisa ser o Tite, não. É porque futebol a gente já está acostumado. Não, mas é muito prematuro, né? Mas é resultado, muito prematuro, Bolivar, né? Você ficar fora de uma... Porque se perde, claro, do Curitiba, do jeito que tá. Você imagina ainda não conseguir chegar numa semifinal. Cara, o Cruzeiro hoje está fora de uma semifinal. Não era para estar. Né? Você estreou perdendo de 4. Você imagina se você perde do Curitiba no Mineirão, em 2 rodadas, você não faz nenhum ponto. Eu acho que é o acúmulo da coisa. Sabe? E o time não jogou nenhum jogo até agora. O Cruzeiro fez um bom jogo. Sinceramente, não fez nenhum bom jogo. E no Campeonato Mineiro a situação continua complicada. O próximo adversário é o Coelho, é um clássico, América e Cruzeiro. O América costuma complicar e fecha contra o RT, que até ontem era a melhor campanha. E ela, né? Até perder pro próprio Coelho. E o RT tá brigando por uma vaga, porque o Atlético pode passar o RT em primeira colocação, dependendo, né? Vai ser um jogo decisivo pro Cruzeiro. E entre esses jogos do Mineiro, o Cruzeiro visita o Mirassol, né? Depois do Curitiba, e recebe o Corinthians, depois joga com o Flamengo no Maracanã. Então é uma tabela dura, né? Ô, HG. Oi. Missão dada, missão cumprida. Fui atrás da situação envolvendo o Lucas Veríssimo. Aí perguntei, porque a nossa ideia aqui era falando sobre a possibilidade de chegada ao Cruzeiro. Perguntei a 2 fontes. Uma fonte me diz que não há, e a segunda também diz que não há. Que não existe com o Cruzeiro. Mas com o Atlético falaram alguma coisa? Calma aí. E aí, só pra concluir essa situação envolvendo o Cruzeiro, perguntei, mas tá descartado o zagueiro no Cruzeiro hoje? Essa fonte me diz que sim. Aqui não tá pegando a minha coisa. Não, meu celular não tá pegando, que ele mandou. Não, tá não. Essa fonte me diz que sim. E eu falei com ele assim, por hora, não virão novos reforços? E aí ele me disse que por enquanto não. Então, nesse momento, descartada a chegada de novos reforços ao Cruzeiro. Então, pelo menos é a postura que o Cruzeiro adota, trazendo pra gente hoje, mesmo que em off. E aí, sobre o Lucas Veríssimo, muito rapidamente, houve uma conversa do Paulo Brax com o staff do jogador, pensando na contratação do Lucas Veríssimo por parte do Atlético. Informação importante. Informação importante, isso aí, merece um corte. Houve uma conversa do Atlético sobre a possível contratação do Lucas Veríssimo, zagueiro. Ele está hoje no Al Rail do Al Rail do Catar. E aí, o que me passaram aqui é que, nesse momento... Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segundona, depois de Cruzeiro 1, Betim 0, gol de Matheus Pereira, Cruzeiro já começou a preparação porque quinta-feira, de volta ao Campeonato Brasileiro. Até a pausa ali para o Carnaval, teremos Coritiba na quinta-feira, América no domingo, aí no Mineirão, os 2 jogos, depois sai para enfrentar o Mirassol em Mirassol no outro meio de semana, e no sábado de Carnaval estaremos em Patos de Minas para o duelo diante da URT, quando esperamos que o Cruzeiro saia de lá classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro. Mas agora o foco é o Brasileirão. O Cruzeiro precisa buscar a reabilitação depois da derrota na estreia, goleada sofrida para o Botafogo. E quinta-feira é o Coritiba pela frente, time comandado pelo Seabra. O Coritiba, que acabou perdendo na estreia em casa, também vem aí com uma certa pressão em termos de resultado na Série A do Brasileirão. A arbitragem para esse jogo, Bruno Arleu de Araújo, árbitro do Rio de Janeiro, é ele quem comanda o duelo na quinta-feira. A venda de ingressos segue, claro que pelo momento vivido pelo Cruzeiro, a previsão de público aí
Vamos ver se o torcedor dá uma animada para que o Cruzeiro possa ter pelo menos aí na casa de 30 mil torcedores neste duelo de quinta-feira diante da equipe do Coritiba para buscar esses 3 pontos. Não pode começar tropeçando muito no Brasileirão, já que o objetivo está claro para todo mundo, né? Cruzeiro brigar em todas as competições importantes, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e, claro, a Copa Libertadores. Temos informações importantes da reapresentação hoje. O Caio Jorge ainda fez trabalho interno, mas vai para o jogo na quinta-feira. É a informação que a gente tem, que ele não preocupa, fez tratamento aí nos últimos dias. Claro que apresentou uma questão de desgaste maior, até por causa de 2 jogos aí correndo bastante o KJ, né, em campo sintético, contra o Atlético Mineiro e também contra a equipe do Botafogo, então foi preservado do jogo diante da equipe do Betim. Hoje, como os titulares fizeram um trabalho regenerativo, o Caio Jorge fez esse treino interno e a expectativa é de que seja liberado aí para a atividade já desta terça-feira, mas é a informação que a gente tem que não será problema para o compromisso diante da equipe do Coritiba. Quem o Cruzeiro vive a expectativa aí de ter de volta é o zagueiro Vidalba e também o atacante Sinisterra. Hoje eles fizeram um treino parcial ainda com o grupo, vão pegando confiança, existe uma expectativa de que possam ser relacionados para quinta-feira, então vamos ver como será nesta terça e também na quarta, as 2 últimas atividades na Toca da Raposa 2, se forem relacionados, são peças aí importantes para este momento do Cruzeiro, o técnico Tite podendo contar com mais peças neste elenco. O Vidalba, que só precisa dar uma resposta positiva em termos de confiança também, e aí ele passa a ficar à disposição. Só que agora tem um problema. Com a ausência do Jonathan Jesus, o técnico Tite vai precisar mudar a defesa. Isso será inevitável. E aí, o Vidalba retornando já teria condição para começar? Talvez não. O João Marcelo não vive um bom momento, apesar da confiança que vem depositando principalmente nas entrevistas o técnico Tite, mas fica ali a interrogação. E aí o Cruzeiro tem 2 jovens, o Bruno Alves, que estava no banco diante da equipe do Betim, e o Janderson. Aí claro que eles vão correr por fora. Penso que se o Vidalba não conseguir retornar sendo titular, o João Marcelo é quem deve ser o escolhido aí pelo técnico Tite para formar a dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Muita gente até perguntando se o Cruzeiro vai ao mercado. Não existe ainda uma definição